Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos povos? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô chegando. Hoje já fiz celebração na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, né? Vou agora fazer uma reflexão com vocês, né? E aí eu vou descansar, né? Que ninguém é de ferro, a gente tem que descansar, né? Logo depois, dormir e tal, amanhã, quem é que tá chegando aí? Deve ser Marcelo Silva. Oi, Marcelo Silva, boa noite. Marci Silva 36, deve ser Marcelo Silva. Seja muito bem-vindo. Tamo juntos. Paz e bem. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa leitura, né? Nós vamos ler só o Evangelho, né? E amanhã, hoje eu fiz já uma celebração, amanhã eu farei outra. Hoje na Capela Nossa Senhora Aparecida, amanhã na Capela Santa Luzia, né? Então são atividades, né? A reflexão de hoje vai ser reflexão do 5º domingo do tempo comum. Apesar de ser sábado, eu já faço a de domingo, porque eu tenho muita dificuldade de fazer a reflexão no domingo, né? Seja pelos remédios que eu tomo, seja porque às vezes eu vou para a igreja. Sabe como é que é, né? A gente fica meio cansado, né? Então, assim, às vezes é complicado fazer no domingo, então estou adiantando. Antes eu fazia 3h30 da tarde, mas atualmente com as medicações está difícil fazer essa hora, né? Então eu tenho deixado para fazer no sábado, né? Então nós vamos fazer eu vou ler o Evangelho do 5º domingo do tempo comum, ano C, ano de Lucas, mas eu vou falar um pouco das 3 leituras, né? E acho que a minha reflexão hoje vai ser diferente das reflexões que vocês vão ouvir por aí. Hoje muita coisa para fazer. Chegou mais alguém? Quem foi? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Então a gente vai fazer uma coisa legal, né? Bernardo, tem um amigo meu, não tem Instagram, ele quer assistir a sua live. O blog do Padre Hermes, né? www.eclesialidades.org, ele serve para isso, ele coloca lá, ele inclusive já colocou o texto da reflexão, mas se você olhar o texto e colocar, e olhar a fala, elas vão ser diferentes. Como se você olhar a reflexão que eu fiz lá na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, a reflexão que eu vou fazer na comunidade de Santa Luzia, elas serão diferentes. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava à margem do lago de Genazaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas
na margem do lago, e os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois ele sentou-se na barca, e da barca começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas, lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Eles fizeram sinal aos seus companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Bem, esse evangelho é um evangelho muito conhecido. E eu tenho certeza que vocês vão ouvir outras homilias, hoje e amanhã, que serão diferentes da que eu vou fazer. E, sinceramente, elas não estão erradas. Ah, mas a sua é melhor, Bernardo? Não. Vamos parar com essa coisa de melhor, pior. Vamos parar com essa briguinha besta. O que eu acho que não dá é para a gente negar a realidade do que está escrito na palavra. Porque se a gente olhar na primeira leitura, a figura central é Isaías. Se você pensar que no Antigo Testamento você tinha dois grandes profetas, Elias e Isaías, nós estamos falando de alguém muito especial. Na segunda leitura, a gente está falando, a personagem principal é Paulo, o apóstolo de todas as gentes. E nessa leitura, Pedro. E sabe, tem uma coisa em comum com esses três, que é o chamado para a missão. Eles foram chamados para a missão. Né? Quem vai falar por nós? Isaías responde: eu vou, envia-me. Quem vai anunciar a boa nova aos gentios? Paulo fala: eu vou, envia-me. Quem será pescador de homens? Pedro fala: eu vou, envia-me. Todos eles foram chamados para a missão. E todos eles responderam a isso. Até aí, provavelmente, vocês vão ouvir gente falando. Vocês vão ouvir gente falando sobre não tenhais medo, sobre lançar as redes nas águas mais profundas. Eu acho que são reflexões válidas, são mensagens adequadas. Mas a minha visão é diferente. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre um fato comum
a essas 3 pessoas. Tem um ponto em comum com você e comigo. Você que está assistindo essa live, você que vai assistir essa live, tem um ponto em comum com essas 3 pessoas. Mas que, infelizmente, alguns querem negar. Qual é o ponto comum? Vocês vão me dizer, esses 3 eram missionários muito importantes, muito valiosos, pessoas de fé profunda. Eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Sabe o que é gozado? É que essas 3 pessoas são indignas. Essas 3 pessoas são impuras. Essas 3 pessoas são pecadoras. Bernardo, e não sou eu que falo, são elas. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros, exclama Isaías. Eu nem devia ser chamado de apóstolo, sou o menor dos apóstolos, sou um abortivo, diz Paulo. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador, clama Pedro. E sabe o que me escandaliza hoje, o que deveria escandalizar muita gente, é que hoje nós temos uma pregação que pede algo que nós não podemos dar. Pede uma vida sem pecado. Pede uma vida de uma pureza absoluta. Pede uma vida, como eu vou dizer, uma vida irrepreensível. E pior, diz que isso é necessário. Para você catequizar, você tem que ser perfeito. Para você evangelizar, você tem que ser maravilhoso. Para você ser salvo, você não pode mais pecar. Tem algumas pessoas, outro dia eu vi isso, um desses caras que faz live no Instagram, falou assim, se você comete um pecado grave, você perde a amizade com Deus. E eu fiquei olhando assim, ai meu Deus do céu. Bom, talvez se você cometer um pecado grave, você deixe de ser amigo de Deus. Mas Deus não deixa de ser seu amigo. Sabe assim, se você for racista, se você for aporofóbico, se você for xenófobo, você perde amizade com Deus, porque você não consegue reconhecer Deus nas pessoas vulneráveis. Se você desmata, destrói, envenena rios, queima florestas, joga fora comida, você se transforma, você perde a amizade com Deus, mas Deus não perde a amizade com você. E pior que isso, só aquele povo que cria o Deus jagunço. Não faz isso, senão Deus te castiga. Dói só de ouvir. Porque transforma Deus numa pessoa má. Mas Bernardo, Deus é bom, mas é justo, é verdade. Mas a justiça dele é através da misericórdia. Ele age na misericórdia e não na punição. E a maior prova são esses 3 aqui. Isaías fala, eu sou um homem de lábios impuros. E o anjo do Senhor vem e purifica ele. Ele deixou de ser pecador? Claro que não. Com a nossa natureza corrompida pelo pecado original, a gente continua pecando mesmo não querendo pecar. É Paulo que fala, não faço o mal que não quero,
e não faço o bem que desejo. Isaías continuou sendo pecador. Paulo, acabei de falar, ele afirma que ele é pecador, mesmo tendo se encontrado com Jesus, mesmo tendo sido resgatado por Jesus. Ele continua pecador. Pedro, então, é um espetáculo. Pedro se afirma pecador. Pedro repreende Jesus quando Jesus anuncia sua paixão. Pedro arranca a orelha do servo do mal. E, por fim, Pedro nega o Senhor 3 vezes. Sabe, ele não deixou de ser pecador, mas ele era pescador de homens. Por que isso é importante? Porque a igreja nos ensina que Deus nos ama como nós somos. Na verdade, o chamado para a missão ocorre quando o amor nos alcança. Naquele momento que a gente se encontra com o amor de Deus, nós somos chamados para a missão. Quando Deus está do lado da gente, vira para nós e fala assim: vem comigo. E você, ainda contaminado por essa visão distorcida da fé, mas Senhor, eu sou um pecador. E como está na fidúcia súplicas, ele vai te responder assim, quer dizer, não. Ele vai dizer assim: eu te chamei para me seguir, segue. Porque na fidúcia súplicas está escrito claramente: nós somos mais importantes para Deus que todos os nossos pecados. Porque Deus é Pai, Deus é Mãe, Deus é puro amor. Deus não nos ama apesar dos nossos pecados. Deus nos ama com os nossos pecados. Eu quero dizer bem claro que Deus não ama o pecado. Entenda bem. Ele ama a nós que pecamos. E isso é muito importante, porque as pessoas, elas ficam propondo uma fé que não é possível. Para você seguir Jesus, você tem que ser perfeito, tem que ser perfeita. Para Jesus te amar, você tem que ser isento do pecado. Isso nunca vai existir. Isso nunca vai ser real. E Deus nos ama com os nossos pecados. Antigamente eu falava assim: Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Como se Deus desse assim: eu vou pegar isso aqui que é bom do Bernardo e vou varrer isso do Bernardo para baixo do tapete. Oi, Hélio, diácono, boa noite, paz e bem. É como se Deus fizesse vista grossa, passasse o pano no nosso pecado. Não, não é isso. Deus conhece as nossas misérias, as nossas faltas, as nossas falhas e nos ama mesmo assim. É por isso que ele chega para Isaías e fala: quem é que vai falar por mim? É por isso que ele chega para Saulo e manda ele como Paulo para os gentios. É por isso que ele chega para Pedro, esse homem fraco, irritadiço, pecador, e manda ele pescar os homens. E Isaías foi purificado, mas continuou pecador. Paulo foi transformado, mas continuou pecador. Pedro continuava pecador, mas era constantemente animado.
A ação que Jesus tem no mundo, a ação que Deus tem no mundo, a ação que o Espírito Santo tem no mundo, não depende do nosso pecado. Não depende das nossas misérias e das nossas fraquezas. Depende apenas do amor de Deus. Como diz São Bernardo de Claraval, amo porque amo, e amo por amar. O amor não tem motivo, não tem razão. O amor simplesmente é amor. E sendo amor, ele é por si. Ele não precisa de nada que o transforme em amor. Por isso que Deus, quando chama a gente para a missão, Ele não nos quer perfeitos, Ele não nos quer fortes, Ele não nos quer capacitados, Ele nos quer amando. Amando com cuidado, com carinho. Estou cansado, pessoal. Ainda bem que o mozinho está aqui. Acho que o importante é isso. O importante é a gente entender que Deus nos ama com os nossos pecados. Quando o amor de Deus nos alcança, Ele nos chama para a missão. E a nossa missão é qual? É mostrar o amor de Deus ao mundo. Um amor por toda a sua criação. Um amor pelos homens, mulheres e crianças, mas pela casa comum, pela Mãe Terra, pela Irmã Água, para que o Irmão Fogo nos alimente, nos proteja, que não seja desvirtuado para destruir, que a ganância não destrua a terra, não polua as águas. Somos chamados à missão do amor por cada homem, mulher e criança que existe. Que possamos construir pontes, que não ergamos muros, que sejamos pessoas que protegem a vida e promovem a dignidade humana, que sejamos pessoas que acolhem e que incluem. Porque no fim das contas, somos todos impuros, somos todos indignos. E só um é digno, só um é puro. E Ele nos pediu para acolher. Vamos em missão para construir uma sociedade onde reine a amizade social e o diálogo amoroso, onde haja justiça e paz para todas as pessoas. Vamos permitir que Deus nos purifique como fez com Isaías. Que Ele veja as nossas faltas que nos impedem de abraçar essa missão integral e nos transforme. E naqueles dias, como transformou Paulo, e naqueles dias que nós estivermos cansados, exaustos, quando as nossas atividades derem errado, quando a gente estiver desistindo, em respeito à sua palavra, nós vamos continuar. E eu tenho certeza que seremos animados, como Pedro foi animado. Amém? Essa foi a reflexão que estou fazendo hoje, no dia de sábado, mais relativo ao 5º domingo do tempo comum. Amanhã não deve ter live, não vai ter live, porque tem um monte de coisa. Hoje foi o primeiro dia do Tríduo. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. O primeiro dia do Tríduo, que meu amor está cuidando lá na paróquia, às 5 horas, né, amor? Às 5 horas é o Tríduo que a gente faz para Nossa Senhora de Lourdes.
porque no dia 11 de fevereiro é o Dia Mundial dos Enfermos, tá? Eu vou agora me despedir, deixando a minha bênção, marcando o encontro com vocês segunda-feira, às 19h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Hoje e sempre desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, amanhã não, segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.